a vida evoluiu num planeta que tinha dia e noite. Então, desde o início da vida, existe uma alternância de fase clara e escura que causou, ou que modelou, ou que selecionou uma série de mecanismos circadianos, e o sono evoluiu nesse contexto. Hoje nós sabemos que dormir é muito importante para uma gama de fenômenos biológicos. Dormir é importante para limpar o cérebro das toxinas, dormir é importante para recuperar metabólitos que foram dispendidos durante a vigília, é importante para a regulação hormonal, é importante para uma série de coisas, e entre essas coisas é importante para a consolidação e para a reestruturação de memórias, que é o assunto principal de pesquisa no meu laboratório. Durante a noite a gente tem 4 a 5 ciclos, normalmente, de sono. Esses ciclos compreendem, grosso modo, 2 tipos de sono. Um tipo de sono de ondas lentas, em que o cérebro tem oscilações muito lentas, mas com uma amplitude muito grande. E durante esse tipo de sono, a gente não tem tipicamente a sensação do sonho. E a outra fase, que é a fase dita REM, de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, em que nós, tipicamente, os adultos pelo menos, estão sonhando, tem uma atividade onírica. Além disso, existe uma transição para o sono de ondas lentas, que envolve também imagens oníricas, aquilo que a gente chama de sono hipnagógico. Aquele início do sono em que a gente tem, às vezes, a sensação até de estar caindo, e uma série de imagens aparecem, mas rapidamente elas dão lugar a uma quiescência e a, digamos assim, uma tela preta. Bom, os primeiros estudos a elucidar o papel cognitivo do sono foram realizados em 1924. Jenkins e D'Alembert demonstraram que quando pessoas aprendem sílabas que não existem na sua língua, existe um decaimento exponencial de quantas sílabas elas conseguem lembrar ao longo do tempo, é a curva do esquecimento. Mas se você fizer um período de sono após o aprendizado, esse decaimento é muito mais suave. Então as memórias ficam protegidas dessa deterioração. Nos anos 60 e 70, tanto nos Estados Unidos quanto na França, muitas pessoas começaram a demonstrar que animais privados de sono aprendem menos. Mas isso gerou uma controvérsia, que era, eles aprendem menos porque foram privados de sono ou aprendem menos porque estavam estressados pela privação de sono? Nos anos 90, o professor Robert Stickle, de Harvard, ele fez experimentos que mostraram que não era o estresse. Ele simplesmente fez a privação na primeira noite, deixou que as pessoas dormissem algumas noites e então testou as pessoas para aquela memória e verificou que as memórias naquelas pessoas que tinham sido privadas de sono na primeira noite estavam menos consolidadas. Então isso, de certa maneira, pacificou o campo sobre o papel cognitivo do sono e abriu caminho para o tipo de pesquisa que eu faço, que não é perguntar se o sono facilita ou não a consolidação de memórias, mas perguntar como isso acontece, quais são os mecanismos, o que acontece dentro do cérebro, dentro dos neurônios, para que isso possa ser possível. O primeiro trabalho que demonstrou que o sono está envolvido na geração de insights data de 2004, um trabalho de um grupo alemão. Qual que é a teoria? A teoria é que, se você teve uma ideia nova, essa ideia só pode ter vindo das suas ideias velhas que foram recombinadas. E o sono é um momento em que essa recombinação é favorecida. Algumas pessoas falam no comitê do sono, quer dizer, como se durante o sono você apresentasse o seu problema para um comitê de especialistas. Vários especialistas diferentes que vão propor soluções. Quando o número de problemas é reduzido, você muitas vezes encontra uma boa solução. Mas quando seus problemas são muito variados, o sonho vira uma colcha de retalhos, é aquilo que ele tipicamente é, uma mistura de coisas relevantes e não relevantes. Mas quando a pessoa se encontra diante de um problema real, seja um problema profissional, seja um problema familiar, seja uma doença, tipicamente os sonhos se transformam em algo muito significativo, as pessoas passam a prestar atenção neles, eles ficam muito vívidos e muitas pessoas relatam, artistas, cientistas, jornalistas,
que é desses momentos que as melhores soluções aparecem. Os sonhos, de fato, propõem soluções para o dia de amanhã. Existem perguntas muito fundamentais não respondidas. Nós sabemos muito mal como que durante o sono algumas memórias são fortalecidas, outras são esquecidas e outras são modificadas. Nós sabemos mal como que o sono propaga memórias dentro do cérebro. Uma boa parte do meu trabalho foi a descoberta de mecanismos capazes de promover a migração ou a propagação de memórias do hipocampo, que é um reservatório de curto prazo, para o córtex cerebral, que é um reservatório de longo prazo. Os detalhes de como isso acontece são desconhecidos. Eu acho que o que está acontecendo com a área de sono é que ela está saindo da adolescência para entrar na idade adulta. Ou seja, antes ela tinha muitos problemas e nenhuma resposta. Agora a gente tem muitas respostas, mas ainda tem muitos problemas.